Várias mulheres entraram em contato comigo, me mandaram um direct perguntando: mas o que uma doula faz? Qual o papel da doula? A doula é uma parteira? A doula é uma médica? A doula é uma enfermeira? E aí foi que eu pensei, bora gravar um vídeo sobre isso para tirar todas as dúvidas com relação qual é o papel da doula, o que uma doula faz e o que a doula não faz. Então, para começo de história, sabe o que significa a palavra doula? Doula vem do grego e significa mulher que serve, escrava. Nossa, que forte, né? E é exatamente esse o nosso papel, resumidamente. Estamos ali para servir. E servir o quê? Servir a essa gestante, servir a esse marido, servir a esse acompanhante e também a todos os familiares envolvidos. Nós estamos ali para olhar essa gestante com um olhar que ninguém naquela sala vai ter. Estamos ali para olhar os seus desejos, o que você precisa, os seus cuidados, desde uma água, que você pode estar com sede, ou talvez uma fruta, cortar essa fruta, lavar essa fruta, ou talvez um abraço, um carinho, uma palavra de conforto. E a mesma coisa também para o acompanhante. Às vezes esse marido está nervoso ou ele precisa sair para fazer uma ligação, ele precisa ver aonde está o outro filho, talvez, organizar quem vai ficar com o cachorro, quem vai dar a ração para o gato. Então estamos ali para olhar o parto como um geral e não simplesmente olhar o parto com a parte técnica, como acontece com o papel do médico ou da enfermeira obstétrica. Então, gente, o nosso papel, resumidamente, ele vai muito além de simplesmente os cuidados técnicos com a hora do parto. Agora, tem uma questão bem importante que a gente precisa falar. Uma doula, ela não necessariamente tem uma formação técnica na área da saúde. Existem vários cursos de formação de doula, inclusive tem cursos com uma duração de até mais de 200 horas de formação e tem cursos menorzinhos aí de um final de semana, algumas horas. Então a doula não necessariamente tem uma formação técnica. Por isso, doula aqui no Brasil ainda não é considerada como profissão. Nós somos ocupação. E por ser ocupação, ainda falta muito na questão de legalização, fiscalização, conselhos, associações. Nós estamos ainda engatinhando nessa parte burocrática do papel da doula, né, e da função da doula. Nós doulas somos então aquela mulher que vai orientar essa gestante sobre tudo o que vai acontecer durante a gestação, na hora do parto e também nos cuidados com o recém-nascido. Somos a mulher também que vai estar ali para orientar o acompanhante e preparar esse acompanhante também para essa imersão do parto, para essa viagem que nós vamos estar vivendo todos juntos. É muito interessante a gente parar para pensar como era o formato dos partos antigamente. E aí a gente vai entender qual é o papel da doula nessa ação ali do parto. Então, antigamente, as mulheres ganhavam os seus bebês em casa. Isso era muito comum, certo? E elas também tinham uma rede de apoio, que infelizmente hoje em dia a gente não tem mais. Então, nós tínhamos uma mãe que apoiava, nós tínhamos uma amiga, nós tínhamos a população mesmo ali, né? As vizinhas, uma colega, todo mundo ajudava e auxiliava essa gestante com conhecimento. Com conhecimento do que ia acontecer na gestação, como era o parto. E essa gestante se sentia abraçada e protegida também por essas outras mulheres que já pariram, que tinham a experiência de ter passado por isso. Infelizmente, hoje em dia, nós não temos mais isso. Dificilmente a gente tem o apoio da nossa mãe, porque a grande maioria das mães, né, tiveram cesáreas e acham que a cesárea é mais prático, mais fácil, mais seguro. Então, as gestantes da nossa atualidade, elas se sentem sozinhas, extremamente desprotegidas. Elas se sentem um peixe fora d'água. E isso é algo que nós, doulas, vamos tentar suprir. Então, o papel da doula é justamente essa preparação. Então, é um suporte contínuo durante toda a gestação, na hora do parto,
e no pós-parto. Nós vamos ser aquela mulher, então, que essa gestante, no meio da madrugada, acordou e está ansiosa, está nervosa, está acontecendo alguma coisa, é para nós que ela vai mandar mensagem, é para nós que ela vai ligar. O marido, quando está nervoso e ansioso e não sabe o que fazer com essa gestante, é pra gente que ele vai ligar. É com a gente que esse casal vai se reunir, vai sentar, vai conversar e nós vamos estar ali para justamente dar todo esse suporte. Então é um suporte técnico, emocional e informativo durante toda a gestação, parto e pós-parto. Então esse modelo de antigamente, ele foi sendo substituído para o modelo atual, onde essas gestantes não têm esse suporte, não têm essa rede de apoio e essas gestantes elas encontram na sua frente especialistas. Então é aquele médico, é aquela enfermeira, é aquela técnica de enfermagem, é o pediatra, que são especialistas no seu cuidado. Então cada um vai cuidar tecnicamente da sua função. O médico vai cuidar, né, da saúde e da vitalidade da mãe e do bebê. A enfermeira obstétrica também vai estar auxiliando o médico nesses cuidados e para assistência ao parto normal. O médico vai estar cuidando e se precisar evoluir para uma cesárea, é ele que vai realizar a cirurgia cesariana. Ao mesmo tempo, nós vamos ter o pediatra que vai estar ali para assegurar os primeiros cuidados depois que esse bebê recém-nascido, né, após o nascimento. Mas quem vai cuidar do lado emocional? Quem vai cuidar das dores da alma dessa gestante? Quem vai cuidar também dessa ansiedade da gestante? Quem vai cuidar do acompanhante e dos familiares que estão lá fora também ansiosos por notícia? Essa visão mais global do parto é a nossa função. Então, a doula, ter uma doula no dia do parto e na gestação é a gente retomar a esses cuidados que nós tínhamos nos partos de antigamente. É esse o nosso suporte. Não é o suporte técnico, mas sim é olhar você como um ser humano e um ser humano que tem os seus desejos e as suas dificuldades. E nós vamos estar ali para te auxiliar em todos esses desejos e em todas essas dificuldades. A doula, então, supre essas necessidades, muitas vezes até psicológicas e físicas do parto. Porque quando uma mulher, uma gestante, muitas vezes se vê na frente desses especialistas, isso pode aumentar o medo do trabalho de parto, né? O medo da dor do parto e, consequentemente, quanto mais medo essa gestante tem na hora do parto, mais dor ela vai sentir. E aí, gente, as consequências maiores são intervenções na hora do parto, então aumenta a probabilidade dessas intervenções e, consequentemente, muitas vezes acaba indo para a cesariana. Então, ter uma doula na hora do parto, isso já é reconhecido pela OMS, então a OMS reconhece a importância do papel da doula na hora do parto e nós temos inúmeras pesquisas que comprovam que você tendo uma doula ao seu lado, nós diminuímos cerca de 50% a chance de cesárea. Nós diminuímos também, olha que coisa incrível esses dados. E por que será que a gente diminui 50% a chance de cesárea? Porque nós vamos estar ali para justamente diminuir esse desconforto da gestante, esses medos da gestante. E aí a gente diminui essas intervenções que muitas vezes são desnecessárias se tivesse o apoio de uma doula. Nós também conseguimos diminuir cerca de 20% o tempo do trabalho de parto. E por que a gente consegue diminuir? Porque essa doula estudou técnicas para fazer com que as contrações tenham ritmo. Então nós não vamos deixar uma gestante deitada ou uma gestante sem fazer absolutamente nada. Não, nós estudamos técnicas para acelerar esse trabalho de parto. Então nós vamos colocar essa mulher para ficar ativa durante o trabalho de parto. Então ela vai caminhar, ela vai se movimentar, ela vai rebolar, ela vai tomar banho, ela vai fazer exercícios na bola e isso vai acelerando as contrações e, consequentemente, auxilia na dilatação e o trabalho de parto diminui. Então diminui cerca de 20% o tempo de duração do trabalho de parto. Outro dado muito importante que a OMS coloca é que, tendo uma doula ao seu lado, nós conseguimos diminuir a possibilidade de 60% a menos de analgesia.
Olha que doideira! E isso, gente, é muito visível, por exemplo, na minha atuação como doula, né? Então eu já tenho aí mais de 550 partos acompanhando como doula e eu percebo que quando uma gestante tem uma doula, nós estamos ali para dar esse conforto físico e emocional também durante as contrações. Então ter uma doula é você ter uma analgesia ambulante ao seu lado. A cada contração você vai sim pensar em desistir, você vai achar que não vai aguentar, mas você vai ter alguém ao seu lado que vai te dar um abraço, que vai te dar um carinho, que vai olhar nos seus olhos e lembrar o porquê que você está passando por aquilo, vai lembrar que era o seu objetivo, vai também te auxiliar com métodos não farmacológicos para alívio de dor. Então ela vai proporcionar uma massagem, ela vai te garantir uma melhor posição para a hora do parto, que vai te ajudar a diminuir essa dor. Ela também vai te orientar a hora correta de ir para o chuveiro, usar compressas quentes, ter o abraço e o carinho do seu acompanhante, se possível utilizar uma banheira. Então nós vamos para os métodos não farmacológicos para alívio de dor. E isso é extremamente importante, o que está aí comprovado pela OMS. Diminuímos cerca de 60% o uso da analgesia. As únicas pessoas que não gostam muito então de ter uma doula talvez seja o próprio anestesista, né? É algo já para parar e pensar sobre isso. A OMS também coloca que quando você tem uma doula, você diminui também 40% do uso de ocitocina. A ocitocina sintética no caso, né? Por que isso? Porque a doula estudou também como faz para aumentar a sua produção natural de ocitocina. Então a gente vai estar proporcionando um ambiente acolhedor, um ambiente tranquilo. Nós vamos estar ali para poder te auxiliar realmente na liberação desse hormônio do amor, através de conforto físico, massagem, abraço, carinho, proporcionar até uma comida que você queira na hora, e isso também para o acompanhante. Então a gente vai já treinar o acompanhante para ele poder te proporcionar essa liberação de ocitocina na hora do parto. Então esse é outro dado muito importante que a OMS coloca pra gente. Também a doula, tendo uma doula ao seu lado, vai diminuir 40% do uso de fórceps e vácuo extrator. Por que isso? Porque a doula também estudou técnicas para fazer esse bebê encaixar corretamente na sua pelve. Então, se um bebê, por exemplo, apresenta uma posição inadequada para o parto, essa doula vai te ajudar a achar posições ou até técnicas para isso, como por exemplo o Spinning Babies. E inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo de Spinning Babies, ele tá fantástico. Eu já vou deixar aqui o card para vocês. Já vai lá e assiste. E a doula estudou para isso, né? Exercícios e técnicas para fazer esse bebê encaixar corretamente e corrigir até algumas distócias. E é por isso que ter uma doula ao seu lado vai diminuir 40% do uso de ocitocina. É incrível, gente, a gente parar para pensar nessas vantagens. Outra coisa que ter uma doula ao seu lado vai diminuir é a probabilidade de depressão pós-parto. Quantas mães vocês conhecem que tiveram baby blues, né, muito severo, que acabou até evoluindo para uma depressão pós-parto? E se você também, inclusive, não sabe o que é isso, do que se trata, eu e o meu marido, lindo, maravilhoso, já gravamos um vídeo específico falando sobre o que é essa depressão pós-parto e como até o acompanhante pode auxiliar. Também vou deixar o cardzinho aqui, ó, para vocês poderem assistir esses dois vídeos que estão ótimos. E ter uma doula ao seu lado vai proporcionar, e isso já é comprovado em evidências científicas, que você vai ter se sentir melhor durante o trabalho de parto, você vai liberar mais ocitocina e você também vai ter uma gratidão pelo seu parto. Né? Mesmo que muitas vezes esse parto ele não saia 100% natural ou como você sempre sonhou, que acabe indo para uma cesárea, mas você vai entender que você foi respeitada, que você teve alguém ao seu lado que realmente tirou o sapato e entrou de cabeça junto com você no seu parto. Então ter uma doula ao seu lado é se sentir abraçada, acolhida, em todos os momentos e mesmo em situações adversas que o parto pode proporcionar. Um termo então legal que eu gosto de colocar, que muita gente me pergunta, mas então a doula faz o parto? Não. Primeiro nós temos que entender que ninguém faz o parto por você. O parto é seu
E é de seu direito escolher aonde você quer ganhar o seu bebê e com quem você quer ganhar esse bebê, né? É direito seu escolher o seu acompanhante. E doula, gente, não faz parto. Doula faz parte. Eu acho lindo isso. Porque a gente faz parte desse momento com você. Nós vamos estar junto com você durante a gestação, te preparando para esse momento único e preparando também o acompanhante para esse momento tão espetacular que vocês vão viver juntos. Então, doula não faz parto, doula faz parte. E a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar. Nós trabalhamos em conjunto. Então, cada um vai ter o seu papel na hora do parto. Como eu já coloquei, o médico vai cuidar da sua saúde e da saúde do bebê. E se precisar de uma cesárea, é ele que vai aí sim fazer o parto. Porque aí é ele que vai fazer esse bebê nascer. Então essa é a única situação que realmente alguém faria o parto por você, certo? A enfermeira obstétrica, ela também vai estar ali para cuidar da sua saúde e da saúde do seu bebê. E em caso de um parto 100% natural, de baixo risco e tudo, ela pode dar a assistência ao parto, sim, o parto nascer pelas mãos dela ali, né? Ela vai estar dando essa assistência. Nós temos também a parte do pediatra, que vai estar cuidando daí depois que esse bebezinho nasceu, os primeiros cuidados ali com o bebê e vendo toda a vitalidade dele. E nós temos daí as enfermeiras do hospital, que vão estar ali para te dar auxílio se precisar de algum medicamento, ou até dar o auxílio para a médica no processo cirúrgico, ou para a enfermeira obstétrica. Mas a doula, gente, nós fazemos parte da equipe. E o nosso papel é muito mais do que só cuidar do que está acontecendo ali no dia. Nós vamos cuidar de você durante todo o processo. E principalmente, algo muito importante de ser colocado é que a doula não substitui nenhum dessas pessoas, de nenhum desses personagens. Então nós não substituímos o médico, nós não substituímos a enfermeira, nós não substituímos a técnica de enfermagem, não substituímos o pediatra e muito menos nós não substituímos o seu acompanhante. Então, se você chegar em uma maternidade e porventura alguém falar aqui só entra a doula ou só entra o acompanhante, é importante que você busque informação sobre essa maternidade, porque a doula, ela não substitui o acompanhante. Pode ser que entre só o acompanhante, que não entre a doula. E aí a gente já entra em um outro tópico aqui da nossa aula. A doula ainda não é todas as maternidades do Brasil que permitem a entrada da doula. Então é de extrema importância que antes de você dar à luz, você faça uma visita na sua maternidade escolhida ou na maternidade do SUS, que foi escolhida para você poder ganhar o seu bebê, e lá verifique se você tem a chance de poder ter uma doula ao seu lado, né? E o seu acompanhante também ter uma doula ao lado dele. Infelizmente, como eu coloquei, não são todas as maternidades que permitem. Então, é importante que você verifique essa informação antes de ganhar, né, o seu bebezinho. Como cada doula trabalha, então? Quantos encontros nós temos, né? O que acontece antes do parto, na hora do parto? Então, muita gente me pergunta sobre isso e eu acho importante colocar aqui nesse vídeo para você. Primeiro, você precisa entender que, como eu já falei, doulas, nós não temos um curso de ensino superior para doula, né? Não tem um curso de formação de ensino superior. Então, cada doula trabalha de uma determinada maneira, até porque doula é ocupação, não é profissão. E a gente está engatinhando ainda nessa coisa da humanização do parto aqui no Brasil. Então, nós temos ainda dificuldade até na questão legal com relação a associações, a parte burocrática aí do papel da doula, né? E aí é extremamente importante, então, você que pensa em ter uma doula, se organizar para ter várias reuniões antes do parto e com várias doulas, para que você tenha até um parâmetro de comparação com cada uma das profissionais. Como que cada doula trabalha, no que ela acredita, porque cada doula vai levar a sua bagagem, a sua experiência de vida para a hora do parto. E aí nós temos doulas de tudo que é tipo. Nós temos doulas que vão mais para a área técnica do parto, que muitas vezes até têm um ensino superior na área da saúde, mas lembrando que isso não é pré-requisito para a formação de doulas. Nós temos doulas também que vão mais para a área da parte holística do parto, que acreditam mais nessa coisa mística, e a gente respeita, né, tranquilamente, como eu falei, cada um trabalha na sua maneira. Tem doulas que vão mais para a parte religiosa do parto.
Tem doulas que, como já tem formação na área da psicologia, vão cuidar mais desse suporte psicológico na hora do parto. E cada casal tem que entender o que você busca, qual o tipo de suporte que você precisa para a hora do parto. E aí, com esses encontros e somado a uma empatia que você vai ter com essa doula e mais também o histórico dela, né, a formação anterior dela, se ela já teve parto, se ela não teve, quantos partos ela já acompanhou, somando todo esse pacote, aí sim você vai escolher a sua doula. Mas o que e como essas doulas trabalham? E isso eu vou falar como eu trabalho, e normalmente aqui em Curitiba as doulas trabalham assim, mas é importante você verificar na sua cidade. Nós primeiro, então, vamos começar com encontros antes do parto. E para que servem esses encontros antes do parto? Para preparar o marido, o acompanhante e a família no geral ao dia do parto. Então nós vamos entender as etapas do trabalho de parto, métodos não farmacológicos para alívio de dor, que horas a gente vai para a maternidade, os verdadeiros indicativos de cesárea, o plano B, nós vamos falar sobre a cesárea, porque nós também temos que estar preparados para o plano B. No dia do parto, a doula vai estar ali para auxiliar em tudo que vai acontecer naquelas grandes horas que ficaremos juntos. Então, normalmente a doula é a primeira a ser acionada e a última que vai embora no dia do parto. Então o marido vai entrar em contato com essa doula e ela vai estar ali para dar esse suporte, muitas vezes até na fase inicial, ali na fase dos pródromos, que ainda nem iniciou o trabalho de parto, né? Então ela muitas vezes pode ir até a casa do casal, auxiliar o que pode ser feito para dar uma relaxada nessas contrações iniciais, dar dicas, né, de manter a vida normal, também dar dicas de como estimular essas contrações para engrenar o trabalho de parto. E ela vai estar ali 24 horas presente para vocês e 7 dias na semana. Então a disponibilidade de uma doula é de 100% para o casal e em qualquer momento da gestação e também na hora que inicia o trabalho de parto. Iniciou a fase ativa do trabalho de parto, ela vai estar ali aí com o objetivo de fazer essas contrações se tornarem mais suaves. Então ela vai auxiliar o casal e a gestante em métodos não farmacológicos para alívio de dor. Então nós vamos tentar proporcionar, né, um ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais acolhedor, observando as necessidades individuais dessa gestante. Então uma alimentação, uma água, um chá, uma massagem, um carinho, palavras de conforto. Observar também as necessidades desse marido, muitas vezes eles estão muito cansados, eles precisam dormir, eles precisam dar uma relaxada, eles precisam sair, fumar, sei lá, qualquer coisa. E essa doula vai estar ali observando esse cenário e vendo em tudo quais são os cuidados e desejos desse casal e respeitando esses desejos desses casais. Então nós estamos ali realmente para lutar pelos seus direitos. Na fase ativa ali, total, expulsivo, bebê nascendo, que aí a gente já está na maternidade com vocês, nós vamos estar ali para proporcionar essa fase do nascimento de forma mais tranquila para a mãe e para o recém-nascido. Então vamos tentar, né, diminuir luzes do ambiente, fazer todos os profissionais ficarem mais calmos e com menos barulhos, respeitar o seu desejo da posição para o expulsivo, te auxiliar nas respirações para que você possa se acalmar, ajudar também esse acompanhante nas limitações deles, às vezes ele não quer ver o expulsivo, então tentar ajudar a ele achar uma posição que ele te ajude, mas que ele também cuide, né, dessas questões pessoais dele. Então nós vamos estar ali para você. Fazer também uma ponte de ligação do que está acontecendo dentro daquela sala de parto com as pessoas que estão lá fora ansiosos, os parentes, os amigos, né? E vamos estar ali também para conversar e lembrar a equipe envolvida dos seus desejos. Então conversar com o pediatra, conversar com o médico para lembrar qual é a individualidade deste casal, a sua individualidade. O bebê nasceu, o papel da doula também continua. Nós vamos estar ali para cuidar e proporcionar esse vínculo entre a mãe e o bebezinho e o pai. Vamos estar ali para auxiliar você também na primeira amamentação, na hora de ouro, no corte do cordão umbilical, colocar a primeira roupinha nesse bebê. Então a gente vai estar ali olhando agora não só mais 2 seres, mas sim 3. E cuidando desse vínculo entre vocês 3. E o cuidado da doula também se envolve fora da maternidade. Então, nesse puerpério, na hora dos
primeiros cuidados em casa, nas dificuldades que essa mãe pode ter na amamentação, nos cuidados com esse pai que também precisa estar bem, né? E essa mãe também precisa estar bem, esse casal precisa estar envolvido e preparado para essa grande batalha, que será ali o primeiro trimestre após o parto, chamado também de esterogestação. Outro detalhe bem importante que precisa ser colocado é que a doula se faz importante também na hora de uma cesariana, mesmo ela sendo uma cesariana eletiva. A doula está ali, gente, para justamente proporcionar esse ambiente mais calmo e tranquilo. Mas infelizmente, como eu já coloquei, algumas maternidades não permitem a entrada de doula, muito mais quando se fala de uma cesariana, que aí os profissionais ali envolvidos, médicos, anestesistas, muitas vezes não compreendem qual é o papel da doula em um processo cirúrgico. Mas, como eu já coloquei, a doula está ali não para cuidar da parte técnica, mas sim está ali para cuidar da parte emocional. E se uma gestante precisa fazer uma cesárea, seja ela intraparto, né? Ou seja, ela entrou em trabalho de parto e por algum motivo ela se classificou nos 15% que a OMS fala que tem um real indicativo de cesárea, essa gestante, pensa comigo, ela vai estar abalada emocionalmente, porque ela desejava uma coisa, mas infelizmente ela não conseguiu. E ela sim vai ficar abalada, porque mesmo a gente se preparando para o plano B, a gente sempre sonha primeiramente com o plano A. E essa doula, ela vai estar ali para lembrar que essa mãe, ela é muito mãe, ela é muito mulher e que ela tentou, ela deu o seu máximo e que assim mesmo, ela agora vai passar pelo momento mais importante da vida dela, que é o nascimento dessa criança. A doula também vai estar ali para dar o suporte para esse marido, que muitas vezes também vai ficar abalado, vai pensar, putz, como é que eu vou fazer em casa, a logística com a minha mulher agora após uma cesárea, após uma cirurgia, a gente tem um outro bebê, dar a notícia para os familiares também, né, explicar o porquê que o plano A virou plano B. Então a doula tem muitas funções que é somente dela. Porque o pai vai estar nervoso, a mãe vai estar nervosa, a médica vai estar se organizando para esse processo cirúrgico, a enfermeira obstétrica vai estar avisando a instrumentadora, o anestesista vai estar anestesiando a gestante e essa doula vai olhar para esse lado também da emoção do nascimento. Então, mesmo numa cesariana eletiva, onde nós temos um horário marcado, um dia correto e um local correto, essa doula também tem o seu papel importante. Países como Canadá e Estados Unidos, a doula já é vista como a primeira pessoa que você precisa procurar quando você engravida. Então é outro perfil, completamente diferente daqui do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente descobre que está grávida e o primeiro profissional que a gente vai procurar é muitas vezes um cirurgião, sendo que a gente deseja parto normal. Então, fora do Brasil, isso é muito mais comum. Quando você está grávida, você vai procurar pessoas que trabalham com parto, porque você deseja parto normal. Até porque fora do Brasil, o parto normal é muito mais normal. E aí, gente, você vai buscar então profissionais que trabalham com isso. E quem são esses profissionais? São as doulas e são as midwives, que são enfermeiras obstétricas. Então, né, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, já são locais onde você tem um acesso muito tranquilo às doulas. E as doulas têm um acesso também muito tranquilo nas maternidades. Então elas entram, elas dão essa assessoria, elas dão esse suporte para justamente o casal se sentir protegido e acolhido, saber de todos os seus direitos, leis, deveres, né? E isso é muito comum, mas infelizmente aqui no Brasil isso ainda não é a realidade normal, a realidade atual nossa aqui do Brasil. Uma coisa bem importante que a gente tem que colocar também nesse vídeo, que muita gente pensa, eu vou contratar então uma doula, não preciso contratar um médico, vou com o plantonista e eu tenho a garantia de que essa doula vai me dar todo o suporte que eu preciso e eu vou conseguir parto normal. Não, gente. Você ter a contratação de uma doula não é garantia nenhuma de que você vai conseguir o seu parto normal. É de extrema importância, então, que você pense em todos os tópicos para conseguir um parto normal. Então, você precisa ter um médico que pense e que siga essa linha. Você precisa, sim, ter uma doula para dar todo esse suporte. O ideal e o perfeito seria que a gente conseguisse toda a equipe, né? Então, ter um médico, ter uma doula, ter uma enfermeira obstétrica, ter um pediatra, todo mundo falando a mesma língua. E esse seria o nosso mundo ideal e o nosso mundo cor-de-rosa. Mas, infelizmente, isso não é para todo mundo. Agora, o que a gente precisa colocar é que a doula jamais vai discutir o procedimento com o médico
ou jamais ela vai bater de frente com uma equipe médica. Não, essa não é a nossa função. A nossa função é preparar vocês, os acompanhantes ou marido, né? Assim, se precisar discutir a relação com a equipe, vai ser ele que vai fazer isso. Então a gente não tem esse poder de poder discutir a situação com os médicos. Nós estamos ali sim para assegurar a sua saúde emocional e física durante o trabalho de parto. Ter uma doula aumenta muito a probabilidade do seu parto ser natural, ser 100% humanizado, sim, mas não é garantia. Pegando esse gancho, então, é importante a gente ressaltar o que a doula não faz, porque muita gente acaba confundindo ainda qual é o papel da doula, né? Eu imagino que você que já está assistindo esse vídeo inteiro já entendeu qual é o papel da doula. Mas vamos concluir então dizendo o que a doula não faz. A doula então não pode realizar nenhum procedimento médico, porque nós não somos da área da saúde, nós não somos médicos, nós não somos enfermeiras, então nós não podemos, por exemplo, aferir uma pressão arterial, não podemos colocar medicamentos, né? Não podemos ali mexer na bomba ali de ocitocina ou coisa parecida, tá? Então a gente não entende nada dessas situações, isso daí é do papel do médico e o papel da enfermeira. Não podemos realizar procedimentos como o exame de toque, isso também cabe ao médico ou à enfermeira obstétrica. Então, tudo que é relacionado a esses procedimentos médicos, nós não podemos executar. Também não podemos, então, como eu acabei de colocar, bater de frente com o médico, discutir procedimentos ou discutir o momento do parto ou o que está acontecendo. Nós não substituímos ninguém da equipe, então a gente não substitui o médico, não substitui a enfermeira, não substitui o pediatra. Como eu coloquei, nós estamos ali para somar, nós fazemos parte da equipe, nós somos um trabalho multidisciplinar. Nós também não substituímos o acompanhante. O acompanhante tem o seu papel e é de extrema importância o papel dele. E aí, o que a doula então faz? Se a gente não pode fazer nada daquilo lá, o que a gente pode fazer? Nós estamos ali para olhar você então com esse olhar mais amplo. Então estamos ali para dar suporte físico, suporte emocional e principalmente suporte informativo sobre todo o trabalho de parto, parto e pós-parto. Existem alguns cursos de formação de doula que têm uma carga horária até maior, que dão o título a essas mulheres de educadoras perinatais. E as educadoras perinatais, então, elas têm a função principal de educação, são professoras do parto. Então, a nossa função principal é preparar o casal para o que eles vão vivenciar. É essa rede de apoio que nós antigamente tínhamos, agora nós temos com essa doula. E ela vai preparar o acompanhante e vai preparar a gestante para tudo que vai acontecer. Então vai entender todo o processo fisiológico do parto, vai organizar também plano de parto, né? Que é um documento muito importante que vai dizer exatamente quais são os seus desejos. Vai te mostrar leis, regras, direitos, vai estudar métodos não farmacológicos para alívio de dor, vai sentir quais são as suas necessidades, as suas dificuldades e trabalhar essas dificuldades antes do parto para que isso não aflore na hora do parto. No dia do parto ela vai estar ali do seu lado para garantir a sua segurança e a segurança dos seus desejos e te auxiliar a passar por cada contração de forma mais suave, mais tranquila possível. Vai estar ali para ajudar também esse acompanhante e todas as necessidades individuais desse acompanhante e vai estar ali depois para o bebê, para cuidar dele e proporcionar um ambiente mais adequado e mais tranquilo para mãe, bebê e pai. Ou seja, no meu ponto de vista, a doula é aquela mãezona que você precisa e que o seu acompanhante precisa. É uma pessoa que já tem mais experiência e que está ali para sentar a bunda no sofá, cruzar os braços e ficar quantas horas for necessárias para poder ver o milagre da vida acontecer de forma mais natural e tranquila. Para finalizar o nosso vídeo, gente, eu tenho uma frase para te dizer. Busque uma doula. Busque uma doula para se chamar de sua. Porque quando a gente tem uma doula que é sua, é muito mais calma a gestação. O parto é muito mais tranquilo. Porque você sabe que se ao olhar para o lado, você vai ter alguém que lembra de tudo que você precisa. Uma doula que te conhece profundamente, que conhece as suas limitações, que sabe dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então tenha uma doula para chamar de sua, porque o parto vai ser muito melhor e muito mais tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje
Eu amo ser doula, né? Então já tô aí com 7 anos como doula, mais de 550 partos. E eu posso dizer que cada parto que eu vivo é único, é individual. Cada parto que eu vejo, né? Cada bebê que eu vejo nascendo, eu choro, me emociono, porque eu sei que foram horas e horas e horas de estudo, de suporte antes do parto e vai ser horas e horas e horas também junto com esse casal para realizar esse sonho. Então eu me sinto realmente privilegiada de poder atuar como doula aqui em Curitiba e de poder ajudar vocês que estão assistindo esse vídeo de forma informativa, porque o papel da doula não é só estar presente no dia do parto fazendo uma massagem ou oferecendo um chá. Não, o papel da doula é isso que eu tô fazendo agora com você. Passar informação. E, gente, informação baseada em evidências científicas, porque nós estudamos para isso. Apesar de muitas vezes nós não sermos médicos, não sermos enfermeiras, mas nós estudamos. Nós não estamos ali brincando. A gente estudou para isso. Eu brinco que é como se fosse uma coaching gestacional. Nós vamos estar ali para auxiliar vocês a realizar esse sonho tão importante, que é o nascimento do seu filho ou da sua filha. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e semana que vem tem mais.